Boa noite. Hoje, quinta-feira, são 19h30. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a criação do universo na sua origem, natureza e mecanismo. Semana passada, nós estudamos o segundo plano de energias no reino vegetal. Hoje, vamos estudar o terceiro plano do reino vegetal e fazer a análise dele. Diz a mensagem: nos planos de energia do universo, na espiral evolutiva, o éter Vayu constitui o terceiro loka, ou seja, o Svarloka, que em sua expansão e desdobramentos forma, juntamente com os demais éteres e as energias cinética e cósmica, os planos da natureza. Na espiral ascendente da natureza, ele é o terceiro plano, ou o terceiro grau, ou o plano mental, ou o plano da imaginação. Ele também está dividido em três subplanos, ou seja, o primitivo e inferior, o médio e o superior. Além da participação de todos os éteres e das energias cinética e cósmica, este plano é constituído predominantemente pelas energias do éter Vayu, de onde o espírito selecionou as formas para a criação do centro de força ou plexo frontal da alma e que foram aflorando e se aperfeiçoando durante o trajeto do reino mineral e são utilizados para a formação do reino vegetal. A constituição básica deste plexo é das energias do éter Vayu, nos aspectos sensibilidade, imaginária e táctil, que estão em contingência e potência e que irão se aperfeiçoando de acordo com o aumento da vibração durante o seu trajeto, desde o plano vegetal material, bem como no plano causal, no astral. A vibração de cada éter, que constitui o primeiro plano, ou primitivo e inferior, e que forma a matéria do vegetal, vai aumentando até alcançar o limite máximo deste plano. Este aperfeiçoamento lhe permite vibrar no segundo subplano ou médio, onde a energia goza de um estado de evolução médio, formando uma matéria vegetal mais aperfeiçoada, ou seja, menos densa. A individualidade da alma até então não despertou. A energia da razão ainda não se manifestou. Ela se encontra ainda numa espécie de sonolência, sem se dar conta da sua personalidade. Ainda age por suas emoções instintivas. Continua aumentando a vibração da energia até alcançar a velocidade que lhe dá acesso à formação do terceiro subplano, ou superior, formando uma matéria ainda mais aperfeiçoada. Quando alcançam a vibração máxima desse subplano, suas energias vão formar o terceiro plano. Neste subplano, testados os primeiros passos para atender à necessidade de crescer e multiplicar-se, manifesta-se a energia sensitiva, um aspecto do éter Vayu. A planta sente o ambiente à sua volta e busca o provimento, atendendo às suas mais primitivas necessidades, atraindo os elementos essenciais e descartando os nocivos. A energia sensitiva atua em vários aspectos no processo evolutivo, promovendo, por exemplo, a manifestação do amor e da animosidade. Faz os corpos se atraírem rápida ou lentamente ou se separarem na ausência de afinidade. Duas plantas com energias antagônicas se detestam. Promove também a manifestação do desejo, atua na formação da razão embrionária, na atuação da inteligência, na formação da consciência,
da responsabilidade na formação da consciência, do discernimento, na formação do caráter e na personalidade do animal, até alcançar o reino hominal com o raciocínio. É ela, enfim, que dá o curso normal às energias da natureza. Quando alcançam a vibração do terceiro subplano ou superior, suas energias vão formar o quarto plano. Isso aqui é interessante, né? A gente ficou de... Bom, a gente vê que a história, né, as eleições imutáveis. Então a gente não espera coisas diferentes, né, em cada plano de evolução desse, na verdade. O que altera é a sensibilidade, por exemplo, o éter que está, né, constituindo aquele plexo ou chakra, né, e as energias, né, que ele cria com o seu movimento, né, que são diferentes, né, mas tem aquela energia, as energias, por exemplo, do Vayu, elas que predominam, né, no plexo frontal, não é isso? Então, diz assim, nos planos de energia do universo, na espiral evolutiva, o éter Vayu, né, constitui o terceiro loka, ou seja, o Svarloka, que em sua expansão e desdobramento forma juntamente com os demais éteres. Sempre tem que ter a participação dos outros, né? Não todos os quatro, no caso, né? Mas às vezes os quatro, né, se manifestam também, dependendo da situação. No caso aqui do Vayu, os quatro se manifestam, e com ele o quinto, né? Tá certo? Dos demais éteres e as energias cinéticas nos planos da natureza. Então, vamos ver a posição desse loca, né? Aqui, né? Vamos aumentar ele um tiquinho de nada, né? Pra gente, vamos aumentar ele um tiquinho, tá? Ah, vamos aumentar aqui. Legal. Então, nós estamos trabalhando com o Vayu, o azul. Ele é o terceiro, tá vendo? Na escala ascendente, ou seja, da periferia para o centro, das energias de mais baixa vibração até a energia absoluta, que é Deus. É uma vibração única, não é uma energia única vibrando. Tá? Ela vem aqui, vem acelerando, quando chega aqui ela acelera mais, ela mesma. Quando chega aqui, ela acelera mais ainda. Quando chega aqui, acelera mais. Aqui acelera mais. Aqui acelera mais. Aqui acelera mais. E chega à aceleração absoluta e se integra a Deus. Né? Esse é o percurso. Né? Então, cada movimento desse, né? Aceleração dessa, é o aprimoramento das formas e o aperfeiçoamento das energias. Né? E esse aperfeiçoamento dessas energias, não devemos esquecer que são energias conscientes, né? Conscientes do trabalho realizado. Né? Quando a gente chega aqui, a gente chega com toda a consciência de todo o universo. Aí somos Deus, porque Deus é a consciência de tudo. Ele tem isso. Né? Então, veja bem, agora não quer dizer que a gente está estudando um a um, né? Um centro de força por cento. Não quer dizer que seja assim. Primeiro o APAS, o epigástrico, desenvolve, para depois que o epigástrico desenvolve, o prítio vai começar a desenvolver. Não, não é assim. Tá certo? Não, não é assim. Então, vamos ver aqui. Tá certo? Vamos ver. Aqui, olha, tá certo? O homem é a trindade, né? Então, aquele o plexo, né? O loca que nós olhamos, ele atua no homem aqui, ó, no frontal, tá vendo? Aqui no frontal, com aquelas três energias, né? Essas três, mas esse centro de força faz mil e uma coisa, né? A gente já viu isso, né? Já estudamos. Então, é até a parte imaginária e sensitiva, né? Então, o que quer dizer é isso, olha, que
não é preciso, ou não é que funcione, ou que desenvolva 1% de força de cada vez. Todos se desenvolve, né, simultaneamente, concomitantemente, né, de apoio. Agora, aquele centro de força cuja a missão a alma tem e que ele é o responsável, esse é que fica em evidência. Mas os outros estão trabalhando também, claro. Tá? Você pensa, na verdade, você imagina, né? Você fala, né? Você respira, na verdade. É, seu coração está funcionando, suas emoções estão aí, né? Aqui alimenta, né? Aqui está alimentando todo o organismo, né? Na verdade. Aqui tem as sensações de energias, né? De vibração mais baixa, como orgulho e a cadeia que ele segue. Né? E todos eles estão funcionando. Agora, este aqui é que está em evidência, mas todos estão evoluindo, todos estão aumentando a sua vibração e essas energias que são libertadas ajudam o plexo frontal a realizar a obra, o homem realizar a obra através do plexo frontal, está certo? Então, essa energia que é liberada ou libertada, já que elas estão, eu chamo de aprisionada, né? Quando né, ela está densa, né? A energia está, né, coesa, né? A lei de coesão. Né? A lei de coesão é a lei que condensa as energias. Né? A lei de coesão condensa as energias. Então, eu digo que a lei de coesão aprisiona as energias, deixa-las presas sem se manifestar. Né? Depois que aos poucos, com as realizações, elas vão acelerando e essa energia que é libertada com a aceleração, ela é utilizada para a obra e tem a consciência da obra realizada. Então, ela é energia consciente que vai se unir à vibração única, lembra? Ou, como eu chamo, a energia consciente única, né? Todas essas energias libertadas, elas vão se somando na vibração única, no éter, né? Que correspondente. Né? Então, na vibração única, a energia consciente do Prithvi vai para lá. Né? É uma vibração única, mas tem, vamos dizer assim, os departamentos. Né? Departamento Prithvi, departamento Vayu, departamento. Né? Mas formam uma unidade, uma vibração única. Tá certo? Aí vamos ver aqui. Na espiral ascendente, que é a evolução da natureza, ele é o terceiro plano, o terceiro grau, ou plano mental, né? O plano da imaginação, não é verdade? Então vamos ver aqui. Eu vou ler aqui, mental da imaginação. Ele também está dividido em três subplanos, primitivo inferior, médio e superior. Então vamos ver ele aqui. Né? A gente agora já vai descendo aqui para ver a planificação. Ele é o terceiro, né? Que diz assim, né? Nós estamos estudando o reino vegetal no subplano inferior, né? Terceiro subplano, né? Ou o médio, né? No caso que a gente já passou. Então, veja bem, ele é o terceiro. Ó. Um, dois, três. Olha ele aqui. Terceiro, plano mental da imaginação, plexo frontal. Tá vendo? A gente está evoluindo, subindo. Tá certo? Então, os outros também estão se desenvolvendo. Não quer dizer que sejam esses aqui, né? Eu estou dizendo que cada reino desse, o mineral, ele tem esses sete, né? Que a gente está estudando por centro de força. Como esses centros de força estão no mineral, estão no vegetal e estão no animal, nada mais justo do que a gente analisar um a um, né? Porque é muito fácil dizer assim, o reino mineral é inferior, médio superior.
No médio, no inferior, a matéria é mais densa, no médio, a matéria é mais sutil, perfeita, superior a energia, né? Aí é fácil, né? Aí a gente não aprende, a gente não sente a nossa realidade, a realidade interior, né? Então, o plano mineral dividiu aí em sete que a gente estudou eles. Foi? O plano vegetal também. Aí estamos estudando, já estudamos o plano material, que é da necessidade, que é o epigasta, já o da vontade, que é o cardíaco, e agora estamos no mental, que é da imaginação, né? Que tem as três energias, né? Tátil, imaginária e sensitiva, não é verdade? Tá certo? Então ele é o terceiro, como diz aqui, né? Ascendente, ele é o terceiro plano. Além da participação de todos os outros éteres e das energias cinéticas e cósmicas, este plano é constituído, né, ó, é quem manda no pedaço, predominantemente pelas energias do Ayu, onde o espírito, né, no plano astral, ele selecionou as formas para a criação do centro de força, né, ou plexo frontal da alma, que foram aflorando desde o mineral, na verdade, o mineral inferior, né, que eles começaram a aflorar, começou né, as ligações químicas, né, as reações, essas coisas todas, né? Aí aquelas formas já foram, né? A forma do carbono, o que o carbono forma, né? Como o diamante, o grafite, essas coisas, né? Que são diferentes, né? Mas é o próprio carbono. Então, essas formas elas começaram a aflorar e daí em diante, com a velocidade da vibração da energia, ou seja, da experiência que a gente vai passando ou adquirindo nas encarnações, né? E essas energias conscientes, né? Elas vão se tornando conscientes pelo trabalho realizado, energia de cada centro de força, certo? E aí essas formas que foram afloradas no minério inferior, elas vão se aprimorando, tá certo? E no reino vegetal surge também algumas formas que estão nesse centro de força. Tá entendendo assim? Essas daqui vão se aprimorando e vai surgindo algumas que complementam esse aqui, tá certo? Então ele diz assim, olha, que a constituição básica do plexo frontal, né? A quantidade das energias do Vayu. Quer dizer, o Vayu é o éter. O éter em movimento cria energias, não é assim? Então ele criou energia nos aspectos sensibilidade, imaginário e tátil. Um minutinho. Beleza. Que estão em contingência e potência e que irão se aperfeiçoando de acordo com o aumento da vibração durante o seu trajeto, desde o reino vegetal, né? No plano, o plano vegetal no reino, né? No reino, o plano material do reino vegetal, plano material, bem como no causal astral. A vibração de cada éter que constitui o primeiro subplano ou primitivo inferior e que forma a matéria vegetal, vai aumentando até alcançar o limite máximo desse plano. Lembra que a gente falou na semana passada? A gente colocou assim, bom, esse primeiro subplano, que é primitivo inferior, suponhamos que a velocidade mínima dele é uma gama de frequência, né? Vai da mínima à máxima, dentro desse primitivo inferior. Então, assim, vamos dizer que seja de 10 a 100, né? Então, ele começa em 10, que é, né, a mais densa, né? A energia aprisionada no maior grau de densidade, né? Então, ele diz assim, né, o inferior, de forma matéria vegetal, vai aumentando a vibração, né? A vibração vai aumentando até alcançar o limite dela. Se ela vai de 10 a 100, quando ela atinge 100, ela é perfeita aqui
E pela vibração dela, não há mais condição dela ser condensada, né, para criar o mineral no plano inferior. A evolução só tem um sentido e a direção, né, para Deus. Então, quando ela vibra aí, ela já passa para né, matéria mais sutil, mais perfeita. Não é que seja assim os departamentos, né? Aqui, bom, aí o plano, o segundo subplano médio, diz assim, epa, já vamos receber aí a energia do plano mineral, o primitivo inferior, já está chegando aí, não. É a própria energia contínua, né? Não interrompe para começar de novo, não. Ela continua, quando ela vai aqui, chega a 101, essa vibração 101 já é do plano médio. Aí vai constituir uma matéria mais aprimorada, as formas mais aprimoradas, ela mais aperfeiçoada, mais sensível, né? Vai assim, tá certo? Formando a matéria vegetal mais aperfeiçoada, né? Ou seja, menos densa. Quanto maior é a velocidade da vibração, quanto maior é a vibração, menor é a densidade. Ó. Quanto maior a vibração, menor a densidade. Tá certo? Maior vibração, maior evolução, mais energia livre, mais energia trabalhando, mais energia se conscientizando do trabalho que realiza, mais aumentando mais a vibração única ou a energia consciente única, aumentando a consciência do ser humano, a mais ampla consciência do universo e de si próprio, consciência de si próprio. Está entendendo assim? Está perfeito? Tá bom. Então diz assim: este aperfeiçoamento lhe permite vibrar no segundo subplano médio, onde a energia goza de um estado de evolução médio, formando uma matéria vegetal mais aperfeiçoada, ou seja, menos densa. Aí fica assim, né? A alma, né, ela é do grupo. Aqui no mineral, né, ela tá toda, é uma só. Agora, no vegetal, ela já vai se separando em grupos, né? Os biomas, né? Ela já vai separando, cada um bioma tem uma vibração, né? Então elas já estão se destacando ali naquele bioma, tá certo? Então vem aqui, aí continua aumentando a vibração dessa energia até alcançar a velocidade que lhe dá acesso, né, à formação do terceiro subplano superior, formando uma matéria ainda mais aperfeiçoada. Aí, como a gente falou, né? De 100, de 10 a 100, de 101 a 200, de 201 a 300, né? Então, diz assim, aumentando a vibração até alcançar a velocidade de 300. Quando chega em 301 vibração, aí dá acesso à formação, né, do terceiro subplano superior, não, no caso 201. 201. Aí vai entrar no subplano superior, que é 201 a 300, né? Formando a matéria ainda mais aperfeiçoada. Quando alcança a vibração máxima desse plano, ou seja, 300, ela já passa 301, ela já vai para o terceiro plano, né? Seria o quarto plano, né? Quarto plano, né? Vai formar o quarto plano. Neste subplano, aí começa já a manifestando, né, dependendo do bioma, testando os primeiros passos. Mas aqui não, perdão. Isso aqui é o animal, né? A gente já está antecipando aqui, né? Testando os primeiros passos, né, para atender a necessidade, crescer e multiplicar-se, entendeu? Aí vem, é o animal aqui. Aí está dizendo, a planta sente o ambiente à sua volta e busca o provimento atendendo às suas mais primitivas necessidades. Parte aqui é da planta, parte é já, né,
mostrando o reino animal, como é que vai falando, né? Vai continuando. Então, aqui agora veja bem, consertando a besteira. Olha, neste subplano, testando os primeiros passos para atender à necessidade de crescer e multiplicar-se, manifesta-se a energia sensitiva num aspecto do eterno. Essa energia sensitiva já está lá, né? Agora manifesta. A planta já sente, né? Essa sensibilidade é para que as outras energias sejam transportadas, porque o contato com o ambiente não é a energia sensitiva, é a energia táctil, né? Mas tem que existir a energia sensitiva. Na verdade, você toca com o seu dedo no seu corpo, você sente? Sente. É a táctil, quando você toca, mas na pele está sensitiva. Senão você não sentiria, tá certo? É a atuação das duas, né? Então, você sente o ambiente à sua volta e busca o provimento, atendendo às suas mais as primitivas necessidades, atraindo os elementos essenciais e descartando os nocivos. Atraindo, aí eu fiquei da gente estudar hoje o karma. É o karma que faz isso, tá certo? É o karma que dá direção às coisas, dá um sentido. Então, eu peguei ele aqui para a gente dar uma estudada. A lei do karma é a formação do plasma, né? Lá na matéria cósmica. Tá? Aí diz assim, a energia cósmica, após ser gerada pela saturação de sua corrente, lembra? A esfera rarefeita criou a corrente da energia cinética, que saturou e criou a corrente da energia cósmica. A corrente da energia cósmica se expandiu, recebeu o alento divino, saturou, criou a corrente do prana e vai assim. Aí depois de criada, simultaneamente, né, quando é criada a corrente de energia cinética, ela criou a energia cósmica, a corrente de energia cósmica. A energia cinética continua sendo alimentada e ela satura novamente e cria o oca. Tá certo? Então, a energia cósmica, né, após ser gerada pela saturação de sua corrente, tá vendo? Quem criou a corrente cósmica foi a corrente cinética, tá? A corrente cinética. E aí a corrente cinética satura-se novamente e cria o oca, né? Então, na sua expansão, manifesta-se a corrente ainda não é o oca, a corrente manifesta-se como a lei do karma. Ela foi criada na energia cósmica, tá certo? Fazendo vibrar as partículas do absoluto, criando em cada uma um campo de vibração e ação. Aí, a partir daí, né, essa é uma lei, né, imutável da natureza, que diz assim, ó, tudo que existe tem um campo de vibração e ação, tá? Desde aí começou né, pelas partículas do absoluto, é só. Tudo que é criado depois tem um campo de vibração e ação. Elas, né, né, o karma fez elas vibrarem, dando vida. Essa vibração é a vida. Aí esse imenso mar de matéria-prima já é a matéria cósmica, ou matéria cósmica, o protoplano, o plasma. Ele preenche todo o universo, né, o plasma. Né? O plasma preenche todo o universo. Ele é menos denso que qualquer vácuo criado pelo homem. Sua existência material é formada pela manifestação do karma. Quem cria o plasma? Karma. Que passa a atuar nele e são forças divinas. A natureza, né, usa o plasma na sua criação. Tá certo? Vamos ver? Então diz assim, veja o que é o karma, né?
O karma é a lei, é uma lei divina, sublime, né? É a lei que se manifesta para dar origem à formação material nos domínios da matéria. Sem o karma não tinha matéria. Preenche as formas que os éteres trazem, né? Nos domínios da matéria e do progresso. Né? Aqui vem a resposta para as perguntas da gente. Ele não julga nem retribui, é simplesmente a consequência de uma escolha, de uma ação ou intenção. Veja bem, o que você escolheu com a sua intenção, você vai passar pelo efeito, né? Causa e efeito. Mas essa lei de causa e efeito é manifestada pela força da lei do karma. Então, uma coisa interessante aqui, que a gente já estudou, mas é bom sempre chamar a atenção. Olha, não, a gente diz assim, o pensamento é o carro-chefe, tá certo. O pensamento é que gera a ação, né? Tá certo. Mas esse pensamento pode ter uma intenção ruim ou uma intenção boa. Então, o pensamento só é bom, só move uma ação de acordo com a intenção. Se a intenção é boa, a ação é boa. O que você está fazendo é bom. Se a intenção é ruim, a sua ação é ruim, ainda que pareça boa. Tá certo? Vamos dizer assim, eu vou ajudar esse cara, eu vou fazer a caridade para ele, porque para humilhar ele, para mostrar que eu sou superior a ele. Eu vou fazer a caridade. Isso no pensamento dele. Ele aí faz a caridade e ajuda o cidadão. Quem está de fora diz que o homem santo, como ajudou ao seu, e aquele que era inimigo dele, ele ajudou a si mesmo, seguindo a orientação do Cristo, mas internamente a intenção dele foi de humilhar a pessoa. Tá certo? Então, para a sua consciência, é a intenção que vale. Quando você desencarna, que você chega lá, você vai passar pelo tribunal da sua consciência, tá certo? Então vai aparecer, você vai ficar sentadinho lá e aparecendo na sua frente, numa tela, tudo o que você fez e de acordo com a sua intenção. Aí vai aparecer lá a caridade que você fez, a intenção, né? Aí você começa a se arrepender, começa a chorar, começa a pedir perdão, alguns, né? Outros não, isso não foi feito, está bem feito. Vai voltar uma porção de encarnação até se consertar. Está entendendo assim? Então, diz assim, o karma não é, né? É simplesmente a consequência de uma escolha. O que você escolheu? Qual foi a sua intenção? O efeito né? Vai ser igualzinho, né? Vê a definição da lei da vibração, do que o irmão extraterrestre trouxe, ele define uma simplicidade, né, que chega a gente ficar boquiaberto. Né? Ele diz assim, quando você emite uma vibração alta, você recebe de volta a vibração alta. Quando você emite uma vibração baixa, você recebe de volta a vibração baixa. Pronto. Né? Quando o seu pensamento é puro, você recebe de volta essa energia pura. Quando a intenção, né? O pensamento, não, mas a intenção é que é a bússola que diz não é propriamente a bússola, é ela, né, que escolhe, né, se a vibração é alta ou é baixa do pensamento. É um pensamento com a intenção ruim, o pensamento tem a vibração baixa. Lembra a definição do pensamento? A gente vai estudar pensamento já nessas próximas semanas, tá certo? Aí diz assim, o pensamento é um corpo
de matéria astral carregado de força mental, e agora o detalhe, e com uma vibração própria. Quer dizer, cada pensamento tem a sua própria vibração. E essa vibração depende da intenção quando você cria o pensamento. Está percebendo? A vibração própria. A intenção é boa, a vibração é alta. A intenção é ruim, a vibração é baixa. Aí o karma vai mostrar a você, aí o efeito da causa, que é o karma, né? Vai lhe mostrar, você vai passar por isso, vai sentir essa necessidade, vai sentir o que você impôs a pessoa a sentir, né? Então ele é uma circunstância da sua escolha, tá certo? Ele não é uma recompensa ou retribuição, é simplesmente consequência da intenção, tá vendo? Por trás da ação. O seu pensamento, qual é a intenção desse pensamento? A sua ação é de acordo com o pensamento, né? Também, né? Direcionado, né? Com a vibração de acordo com a intenção. O pensamento tem uma vibração de acordo com a intenção. Está me entendendo assim? Então ele diz assim: é a intenção, não a ação propriamente dita. Está vendo? Não é o pensamento. O pensamento é a ação. Então ele diz que é a intenção e não o pensamento propriamente dito que determina como as rodas do carro são aliadas. Está entendendo? Você tem um pensamento, ele tem uma vibração. Agora, essa vibração, esse pensamento foi criado com uma boa intenção, essa vibração é alta. Se foi com né, uma intenção ruim, essa vibração é baixa, mas é o próprio pensamento. Tá certo? Então é isso que ele está dizendo. Ó. É a intenção, não a ação propriamente dita, que determina como as rodas do carro são aliadas. Né? A intenção é que alia as ondas do pensamento. Né? Karma é o elo de ligação que mantém os homens unidos um ao outro. Ele é um instrumento para progredir. Tá? Não é para punir, é para você progredir. A gente deu um exemplo, né? Que assim como existe causa e efeito, né, que é karma, existe também manifestação do karma, no caso, existe também direitos e deveres, que é outra manifestação do karma, tá certo? Então, assim, como a relação é um para um, né, causa e efeito é um para um, a relação também de direitos e deveres é um para um. Veja que eu estou falando primeiro nos direitos, tá? Depois nos deveres. Não é como a gente, né, entende aqui e pratica aqui, tá certo? Então diz assim, vamos supor, eu dei esse exemplo, né, e repetir que é o que fica mais claro, né? É o mais direto, mais objetivo. Diz assim, você está no plano astral desencarnado, né? Aí foi preparado para uma encarnação. Então você ganhou o direito de encarnar, tá certo? Você ganhou o direito de encarnar. Agora, essa encarnação traz uma consequência, que é um dever, tá certo? Você ganhou, recebeu o direito de encarnar com a obrigatoriedade de, né, cumprir um dever. Cada direito um dever. Né? Então, aquela encarnação é para você cumprir com aquele dever, já acordado no plano astral. Vocês concordaram com isso? Ou se você, a alma ainda não tem consciência, né, para escolher, os seus mentores espirituais fazem isso. Tá? O que é melhor para você nessa encarnação? Então, eles determinam, né, colocam lá no DNA seu para você cumprir isso. Tá? Tá certo? Então, vamos supor, aí você chega e encarna para cumprir essa missão.
Aí chega aqui, você, quando a gente encarna, esquece, né? O compromisso assumido, né? Ninguém lembra, né? Não lembra das encarnações passadas, não. Porque a gente ainda não penetra na nossa consciência, né? Conscientemente, né? Então, aí você não cumpre o dever, cai na gandaia aqui, e nada, só existe uma vida, eu quero gozar a minha vida, aí não cumpre. Pronto. Resultado. Como é a relação um para um? Um direito e um dever. Você pegou esse dever, né? Foi cumprido o dever porque você encarnou, ou foi cumprido o direito porque você encarnou, mas você não cumpriu com o dever. Então, esse direito você perdeu e o dever você não cumpriu. Você tem que cumprir esse dever, tá certo? Como as leis universais existe a lei do progresso, que nada pode ficar parado, tudo segue o roteiro divino, tudo segue a velocidade da vibração natural. A gente pode acelerar, né, com a nossa consciência, o nosso pensamento, mas aí a gente não vai ficar queimando eternamente no fogo do inferno. Hum? Aí Deus não seria justo, né? Aí ele criou essa lei da justiça, né? Que ele diz que ele é um instrumento para progredir, para não deixar você ficar estacionado. Então ele vem e faz, você volta numa outra encarnação, sem direito, né? Encarnou, agora você vem para cumprir com o dever que você deixou de cumprir. E quem é que faz você encarnar de novo? Ele, no karma. A exigência dele para você encarnar, para cumprir o dever. E aí o que é que o karma faz? Tolhe, tira o seu livre-arbítrio. Você não tem mais liberdade de dizer que se faz cair na gandaia, você não vai fazer mais isso. Você não, né? Você não tem, você está preso, né, a lei, né, do karma, que é para você cumprir com o dever que você não cumpriu, para lhe punir, não, para você progredir, não ficar estacionado. Né? A misericórdia divina, Deus, né, na sua misericórdia. Mas sem o karma, veja eu contar a coisa que o karma faz. Os pensamentos que vêm de fora se misturavam com os de dentro da gente, confundindo, se misturava tudo. Você não sabia o que veio de fora, o que era seu. Não tinha direção, não tinha sentido. Ele é ele que associa o homem à criação. Né? Nós temos a consciência de que somos criação de Deus. Né? Sem ele, os pensamentos sussurravam, né? Seria o caos. Tudo misturado. Aí a gente ainda faz isso, né? Quantos pensamentos a gente cria num segundinho assim? É um caos ainda, né? Mas aí a gente tem a consciência de que deve controlar esses pensamentos. A vida não seria nada além de acasos, sem ordem ou razão. Não tinha ordem, tudo aleatório, tudo. Como era o absoluto, né? O caos. O karma traz sentido à vida, né? Dá essa direção, né? Que é encarnar, criar causa, passar por efeito, ou não precisa, basta, né, que você acelere suas vibrações, sinta as energias, sem precisar, né, passar por efeito, sem precisar criar causa, tá certo? Se a gente prestar atenção, a gente vai ver que o universo está constantemente enviando sinais, mas não é, tá certo? A gente é que não presta atenção no universo, a gente fica fazendo as coisas, né, caindo na gandaia aí, sem prestar atenção em nada. Eu quero botar meu bloco na rua. E aí, quando chega lá no plano astral, no umbral, né, a gente não vai para o céu, não. Fica lá gozando das delícias, não. A gente vai, né,
Tem uma carta psicografada por uma cantora, né, Cássia Kiss, parece, que ela disse que quando ela desencarnou, ela estava num umbral. Ela foi para um umbral, né? Uma energia densa, tudo escuro, gritos de dor, de desespero, pedindo. Então ela associou, ela viu que aquilo que ela estava vivendo desencarnada, ela já vivia quando encarnada. Então ela diz assim, é, eu estava vivendo, né, nesse ambiente, né, antes de desencarnar. Eu já estava no umbral. Os pensamentos dela, as atitudes, as ações, o que ela fazia com o corpo, né, que é o templo, né, é o templo divino, né, é o templo da alma. O corpo é o templo da alma. O corpo, né? Veja que ela habita o corpo físico, né? É o templo. Né? O que fazia com esse templo sagrado, esse templo divino? Então ela viu que não havia diferença. Tanto encarnada quanto desencarnada, ela estava no mesmo ambiente. Ela percebeu que desencarnada e ela comparou quando ela estava encarnada, que era a mesma coisa. Está entendendo? Então não adianta, né, a gente ficar dizendo, não, eu sou bom, né? As intenções perversas, né? Então, a espiritualidade sempre diz para a gente, olha, seu inimigo não está fora de você, não. Né? É quem está do seu lado, à frente. O seu inimigo está dentro de você, está entendendo? Então, tem que lutar contra esses inimigos. Foram esses meus inimigos que fizeram eu agir com a intenção ruim, criando pensamentos de baixa vibração, tá certo? Isso que estava dentro de mim foi que se manifestou fazendo eu agir dessa forma, né? Então tem a ingratidão é a maior delas, né? A mentira, né? Ingratidão, mentira, o ódio, o orgulho, né? São nossos maiores inimigos. São eles que fazem com que a gente haja da forma como a gente está agindo. Estão percebendo? Quando nosso amigo Sócrates disse, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses, né, que estão dentro da gente, ou os demônios, né? Conhecerás, né, os demônios que estão dentro de você, não é verdade? Que eles são demônios. Né? Gratidão, mentira, ódio, orgulho, né? Todas essas coisas. São os demônios que nós estamos alimentando e fazendo a gente agir de acordo com os sentimentos deles, desses demônios. Aí depois que a gente vence os demônios com amor, né? Amor, amor, sempre amor, né? A gente vence os demônios, a gente aí agora vai ver os nossos deuses, né? Vai conhecer os deuses e o mundo, tá certo? Então, aí ele, da forma como ele, o karma atua, né? Manifesta como desejo na formação embrionária, essas coisas todas, na formação da consciência, né? O discernimento, separando o joio do trigo, né? Na formação do caráter, a personalidade no animal. Mas isso tudo na gente também, né? Aí vai se manifestando no animal e depois vai se aperfeiçoando na gente, não é verdade? Aqui, no animal, ainda bem, porque é o karma que está dirigindo ele, né? São as leis da natureza, que é o karma, né, dirigindo, né, os animais. Então, eles não ficam viciados, a não ser que o homem vicie, né? Mas eles, naturalmente, os animais não, eles vivem de acordo com a necessidade,
que é emanada do Espírito, né? Emanada do Espírito, e eles seguem estritamente as orientações do Espírito, né? Então, assim, quando as vibrações alcançam a vibração do terceiro subplano superior, a gente forma o quarto, tá certo? O quarto plano é o que nós vamos estudar semana que vem, tá certo? Então, vamos ver ele aqui, ó. Na sequência dos éteres, né? Olha aqui. É o coronário, né? Plano vegetal, o quarto plano é o coronário. É o plano, né, dos sistemas nervosos central periférico, né? Tá certo? Então vamos meditando sobre tudo isso que nós estudamos, né? Buscando sempre dentro de nós e não fora de nós, não analisando uma pessoa, mas analisando a nós próprios. Olha, é uma coisa interessante, como a natureza mostra os sinais, né? O universo sempre está mostrando os sinais para a gente, né? Quando você vê uma pessoa, um defeito em uma pessoa, é porque você tem aquele mesmo defeito, tá entendendo? Se você vê uma virtude numa pessoa, você tem aquela virtude. Então, olha, o universo está mostrando a gente, dando sinais. Como é que eu devo trabalhar então, Gilberto, a introspecção, buscando dentro de mim? Aí eu olho o cara e disse assim, aquele cara está fazendo aquele troço errado, que cara mal danado. Eu digo, aquele cara, né? Se já tem uma certa consciência, eu vou dizer, eu estou vendo aquilo ali que sou eu. A atitude daquele cidadão é minha. Eu vou trabalhar isso, né, para superar, né, esse demônio que está aqui dentro de mim. Tá certo? Sempre assim. Sempre assim. Fica analisando o outro, não. O que você vê no outro é você. É um espelho. O outro é um espelho para você. Ah, eu sou assim. Ah, tá, aquele cara está fazendo. Eu sou assim, eu sou capaz de fazer. Embora agora eu não tenha essa consciência, mas se surgir né, o momento adequado, né, o ambiente adequado, eu faço a mesma coisa dele ou até pior. Tá certo? Então, conhece-te a ti mesmo, né, e trabalha conhecendo os demônios que estão em nós. Vamos, né, jogar amor nesses demônios para acelerar a vibração deles, para transformar em luz e transformando em deuses, tá certo? Beleza? Então, meditemos sobre tudo isso que nós estamos estudando aqui, tá? Recebam um carinhoso abraço essênio e fiquem com Deus. Até a próxima semana, se assim Ele permitir.